Dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão este vídeo. Eu sou Grilo Falante, para aqueles que não sabem, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e esta é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Bom, para aqueles que não sabem, o objetivo desse canal, Papo com Grilo, e desses vídeos que eu faço, é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre a abolição da escravatura, né, sobre o processo. Não falamos ainda especificamente lá do... A data me fugiu da cabeça, de mais de 1888, quando é assinada a Lei Áurea, né? Mas do processo até chegar lá, né? Então a gente conversou aí desde a Revolução Haitiana, que é um evento histórico que, pelo menos aqui no Brasil, ninguém fala sobre ele, mas que é de fundamental importância para se entender a abolição da escravidão, até porque... Não vou falar agora não. Para quem nunca viu um vídeo meu e não tem ideia do porquê que esse evento é importante, vai descobrir hoje vendo esse meu vídeo, né? Eu vou deixar para depois. Bom, enfim, falamos também das leis contra o tráfico negreiro, aquela primeira lei, que é a lei para inglês ver, que, enfim, era literalmente feita para inglês ver, né? Já falei aqui mais de uma vez que, inclusive, essa expressão vem por causa dessa primeira lei que aboliu o tráfico negreiro. E depois a lei de 1850 que vai de fato acabar com o tráfico de escravos. Falamos sobre... E aí a gente começou a falar sobre a primeira fase do abolicionismo. Porque a partir do momento em que se acaba com o tráfico negreiro é que começa a surgir o movimento abolicionista propriamente dito. Aí, no último vídeo, a gente falou sobre o encaminhamento desse início do movimento abolicionista para chegar no tema de hoje, que é a lei do ventre livre. Entre esses vídeos a gente também falou sobre a carta dos presos da casa de detenção. Da casa de detenção? Fugiu aqui agora o nome do presídio. Acho que era casa de detenção. Casa de correção. Sabia que não era casa de detenção. Tô pensando no banco imobiliário, né? Bom, da casa de correção. Porque essa carta, pelo menos dentro aí da perspectiva do Carlos Eugênio Soares, né? Ela demonstra uma mudança de pensamento, o que vai ser justamente a mudança de pensamento que vai permitir o início de um movimento abolicionista. E quando eu digo início de um movimento abolicionista, para deixar bem claro, quero dizer um início de um movimento com fins políticos, um movimento de politicagem mesmo, o que visava a abolição da escravatura. Por que eu digo de politicagem especificamente? Porque eu já disse aqui, política é tudo aquilo que é de interesse da polis, ou seja, da cidade, da comunidade. Se é de interesse da comunidade, é política. Então, dificilmente alguma coisa que você vai fazer não é política. E por isso que isso falando dentro da perspectiva grega, né? Porque a palavra política é uma ideia grega, né? A ideia da política é uma ideia grega, né? Por isso é inclusive curioso notar que para os gregos o idiota é a pessoa que se interessa por política. E o idiota, ou seja, aquele que não é idiota, aquele que não se importa com o bem-estar da própria comunidade, é alguém que não se interessa por política, né? Então, enfim, na nossa história, a gente, claro, tem muitos exemplos, tem inclusive exemplos da história recente aqui no Brasil, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre muitos idiotas, porque, falando sério, tem muita gente no meio dessa história que não tava nem aí pro bem-estar ali, o bem-estar da comunidade. Inclusive com os discursos nojentos que lembram, que dá até para fazer um paralelo com os discursos de certos energúmenos cujos nomes não merecem ser mencionados aqui. Então,
No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei do ventre livre. E eu quero começar esse vídeo deixando claro o seguinte, que apesar de muita gente não saber, o Brasil não foi o único país que teve uma lei do ventre livre. Não foi nem o primeiro a ter uma lei do ventre livre. Né? Essa ideia foi copiada de outros países. Mais especificamente, é uma ideia que surge no Chile, né? Em outubro de 1811, o Manuel de Salas vai conseguir aprovar essa lei e vai criar um conceito jurídico que é o conceito da liberdade de ventre, né? Que é o que baseia todas as leis de ventre livres que vai ter. Então vai ter lei do ventre livre na Colômbia, aprovada em 1814. Antes disso vai ter na Argentina em 1813. Vai ter a Espanha promulgando essa lei em Cuba, em Porto Rico, enfim. E qual que é a ideia da lei? A partir de determinada data, acredito que todas, a partir do momento que da data da lei que foi aprovada, todo mundo que nascer está livre. O que parece uma coisa ótima, né? Parece uma maravilha, mas como a gente vai ver, eu não sei como foi nos outros países, eu sei que no Brasil as coisas não funcionaram bem assim. A coisa de nascer tá livre, né? Bom, então, o que acontece? A gente tem o Ministério do Ministro Zacarias, que, como a gente conversou no vídeo passado, caiu por conta de questões envolvendo o abolicionismo. É o ministério que sucedeu o do Zacarias vai cair, vai ser substituído pelo ministério do conservador aí, o Pimentel Bueno, que vai cair também e vai, enfim, ser substituído pelo ministério do Visconde do Rio Branco, que no dia 7 de março de 1871 vai apresentar a lei do ventre livre, que vai ser aprovada em tempo recorde, porque quando o negócio interessa, pensa num povo que trabalha, são os deputados e vereadores. Nesse caso, graças a Oxalá, a todos os orixás, voduns e inquinces, eles consideravam essa questão uma questão importante e decidiram aprovar bem rápido, né? Então, em 28 de setembro, quase assim, uns 6 meses, né? Não, quase não, mais de 6 meses depois, vai ser aprovada essa lei. Então, e aí que é interessante o seguinte, eu poderia falar essa ideia aqui com as minhas palavras, afinal de contas sou uma pessoa muito bem articulada e não é à toa que eu me chamo de grilo falante, mas por que falar o que já foi dito, né? Então, vou trazer aqui uma ladainha do grande mestre Tony Vargas, chamada Dona Isabel. Pera. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? Oi, ai, ai, de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Eu tô cansado de conversa, eu tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que os negros transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e ainda por se fazer agora, e é com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos
o quanto custa a liberdade. E foi Zumbi nosso rei negro que fez ser herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. Yeah! Viva Zumbi! Yeah! Viva Zumbi Camarão! Então, né, trouxe essa música porque, enfim, como o ponto de vista que eu defendo, que obviamente é o ponto de vista correto, é que essa abolição não foi feita por um bando de políticos brancos que um dia acordaram e pensaram, nossa, escravizar pessoas é errado, matar elas em 7 anos por conta de trabalho forçado, torturas e péssimas condições de higiene não parece uma coisa muito certa. É claro que não, né? Então, essa lei vai conseguir ser aprovada graças à mobilização da imprensa abolicionista, obviamente, né? E isso é um ponto importante que eu falei no vídeo passado, sobre o início do movimento abolicionista, e a pressão popular, né? Porque o povo vai se manifestar a favor da lei do ventre livre. É claro que vai ter várias petições de idiotas, como eu disse, idiota, aquele que não se importa com o bem-estar da comunidade em que vive, né? Gente babaca, canalha, que vai fazer petições contra a lei. E gente que, por coincidência, eram tudo fazendeiros, né? Era tudo metido com esse tipo de gente. Então, a gente vai ter aí discursando na Câmara diversas pessoas, dentre eles, um cara que, como todo mundo já sabe, eu detesto, que se chama José de Alencar, né? Ele vai dizer o seguinte, e esse, na minha opinião, foi o melhor dos argumentos contrários, que essa lei privaria as crianças do amor materno e que tornaria a família escrava um antro de discórdia. E aí o povo vai aplaudir esse babaca e ele vai concluir o pensamento da seguinte forma: senhores, não defendo aqui unicamente os interesses da classe proprietária, defendo sobretudo essa raça infeliz que se quer sacrificar, né? Então, esse babaca aí é o José de Alencar, né? Eu já disse aqui várias vezes, muito melhor é o Machado de Assis, que além de não ser um canalha que nem o José de Alencar, era preto, era pobre, era epiléptico, que na época era sinônimo de doença mental, né? E era, acima de tudo, um gênio, diferentemente desse cara. Mas é claro que a gente teve vários discursos contrários à lei do ventre livre, e outro ótimo vai ser do Visconde de Itaboraí, que vai dizer o seguinte: os nasciturnos deverão servir como os outros escravos e conviverão com eles, sujeitos aos mesmos castigos e sofrimentos. Na prática serão escravos. Não entra na minha pobre inteligência a ideia de homens livres sujeitarem-se a trabalhar para outrem como escravos e sem remuneração alguma até a idade de 21 anos. Será isto motivo de contínuas tramas entre eles e os escravos para se libertarem da escravidão? Não haverá um só fazendeiro sensato que, pensando nas agitações e na perda de força moral que há de sofrer, queira sujeitar-se a conservá-los em sua fazenda. Ou seja, o cara era muito bem intencionado, porque ele estava preocupado com o seguinte: ia separar os filhos das mães, como poderiam fazer essa monstruosidade? Melhor deixar eles como escravos mesmo, né? E é interessante notar que no argumento desse cara para não aprovar a lei, não uau, vai quebrar a economia. Não, ele usa uma coisa ainda pior que isso, uma mentira ainda mais cruel que essa. Ele diz que isso só vai motivar mais os escravos a lutarem contra a escravidão, porque
Enfim, na mente dele não fazia sentido homens livres se sujeitarem ao trabalho escravo, né? E esse medo de uma rebelião escrava que vai matar todo mundo, como vai ficar mais claro ainda nos próximos argumentos desses canalhas, o que motivou a abolição da escravatura, o que motivou todas as leis abolicionistas foi exatamente isso. Foi medo mesmo. O povo estava se morrendo de medo, né? Então, a gente vai ter um outro babaca aqui, o Silveira da Mota. Ele vai dizer o seguinte: devemos não esquecer que a liberdade é um direito que tem consequências. A mais preciosa é o direito de sair dos domínios da escravidão para um outro em que o escravo fica com direitos quase iguais e a certos respeitos iguais aos do senhor. Ou seja, o que era escravo fica na mesma condição do que era o senhor dele. Note-se que temos diante dos olhos um futuro próximo de intervenção dos libertos no direito de votar, ou seja, gente pobre, preta, querendo votar. Teremos uma massa imensa de cidadãos brasileiros e africanos que hão de querer dar seu voto nas assembleias paroquiais. Quando ele disse isso, alguém ainda teve a coragem de gritar que esses libertos, sem nem mesmo saberem ler, iam virar senadores. Ou seja, além de babacas, né, mentirosos, eram racistas, né, que não queriam deixar de jeito nenhum que o povo tivesse poder de decisão. Queria continuar mantendo o poder, né? E aí, os argumentos contra, né? Que, bom, qualquer coincidência com discursos mentirosos por aí querendo convencer as pessoas de que, por exemplo, se você votar na pessoa que diz que vai acabar com todos os direitos dos pobres, vai te tornar uma pessoa rica, vai fazer você sair de pobre para rico, é uma coisa que faz sentido, né? Qualquer semelhança com esse tipo de ideia é mera coincidência também, porque imagina que o povo iria continuar utilizando essas táticas e aí imagina que ia ter gente que ia continuar caindo nessa palhaçada, né? O mais interessante ainda são os argumentos a favor, né? Você tem aí porque isso são só trechos, né? Que foi falado, né? Você tem aí uma série de pessoas falando de questões humanitárias e tudo, mas esses aqui são os que eu acho mais interessantes de a gente refletir e pensar na mensagem aí que o Tony Vargas eternizou, né? O Teodoro da Silva, que era então ministro da Agricultura, vai dizer o seguinte: na Inglaterra é sabido que, por não ter o governo, em princípio, tomado a si a direção da opinião pública sobre a questão da emancipação dos escravos, resultaram as insurreições graves que perturbaram algumas de suas colônias, como a Jamaica. Foram insurreições que só com grande custo e sacrifício de dinheiro e sangue a metrópole pôde extinguir. Depois disso, só em 1833, o governo inglês, amestrado por tão dura experiência, foi que se resolveu a cuidar séria e eficazmente da solução do problema da extinção do elemento servil nas colônias. No Brasil, o governo deve dirigi-la, esta é a verdade, para que não tenha de lamentar fatos como aqueles ocorridos nas colônias inglesas. Ou seja, os ingleses se ferraram porque tentaram manter aí a escravidão, né? E depois tiveram que dar um jeito para apagar o fogo e evitar que aquilo acontecesse de novo. No Brasil, devia aprender com essa experiência inglesa e devia conduzir a abolição lentamente, que é exatamente isso que esses miseráveis fizeram, né? Como a gente já sabe. E aí a gente vai ter o Nabuco de Araújo, um dos maiores nomes aí do movimento abolicionista, dizendo: não quereis os meios graduais? Pois bem, há vez de ter os meios simultâneos. Não quereis as consequências de uma medida regulada pausadamente? Há vez de ter as incertezas da imprevidência. Não quereis os inconvenientes econômicos das Antilhas Francesas? Podeis ter os horrores de São Domingos, ou seja, o Haiti. A inação
é incompatível com o atual estado das coisas. É preciso resolver e não adiar a questão. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a gente já sabe o que aconteceu no Haiti, né? E aqui eu já contei a história da Revolução Haitiana e deixei em num dos vídeos aí, no último que eu falo dela, bem claro como essa revolução está ecoando aí na história do Brasil durante décadas e décadas e décadas, né? Como isso vai motivar uma paranoia tão grande de uma rebelião escrava que o chefe de polícia aí, acho que em 1840, algo entre 1840 e 1850, né? Vai ficar feito louco procurando escravos rebeldes vivendo no meio da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso aqui foi dito em 1871. O povo ainda lembrava e ainda morria de medo de uma coisa dessas acontecer no Brasil. Porque no Haiti o que aconteceu foi simples. Chegou um momento que os escravizados conseguiram, né? Não é que eles não tentavam antes, né? Mas chegou um momento que os escravizados conseguiram, enfim, matar todo mundo praticamente que era branco no Haiti e proclamar a independência do Haiti, né? Então, assim, o povo morria de medo disso, mesmo que tivessem se passado aí, acho que nessa época aí já foram 80 anos, né? Então, assim, o projeto ele vai ser aprovado, motivado por esse medo em especial. Vai ser, inclusive, votado a favor por conservadores, né? Porque eles acreditavam que era melhor do que haver uma radicalização maior, né, e fazer uma emancipação total e abrupta, já que a lei aí permitia a manutenção da escravidão por mais 2 ou 3 gerações. Então, para vocês terem ideia, segundo um cálculo que não devia ter anotado quem foi que fez, né, mas não anotei, que pena. Não anotei, não lembro agora. Mas acho que talvez tenha sido o Rui Barbosa, mas realmente não lembro. Devia ter anotado, né? Ia ter escravo no Brasil até 1932 ia estar tendo escravo no Brasil, né? Então 65 foram a favor, 45 foram contra e a maior parte da oposição veio das bancadas. Adivinha de onde? Só de um canto bom, Sudeste e Rio Grande do Sul. Esse povo atrasando o Brasil aí desde talvez 1500 parece uma boa data, né? Não, 1498. Né? O bacharel de Canané ataque desde dessa época escravizando o indígena, né? Então, essa gentalha aí do Sul tá atrasando o Brasil desde 1498, né? Constituídos aí por 48 deputados e tendo 34 votos contra, né? Isso no Sul. Já o Norte e o Nordeste votaram maciçamente a favor, né? E dos estados aí acima da Bahia, só 9 votaram contra e 45 votaram a favor. Então é aquilo que a gente que é uma verdade até os tempos de hoje, né? Sul atrasando e Norte e Nordeste, que nem esse carinha aqui, né? Nesse desenho aí, onde esses bois aqui eram os conservadores, né? Tava escrito no desenho Partido Conservador, descendo lá, querendo descer a ladeira abaixo e a gente tentando puxar eles para cima, né? Qualquer semelhança é uma mera coincidência, já que esse desenho foi feito em 24 de março de 1885, né? Então, assim, nada a ver com os tempos atuais, óbvio. Então, gente, houve alguns liberais que votaram contra o projeto, mas não porque não concordavam, e sim porque não era um projeto liberal, então eles não podiam votar a favor. Esse foi o motivo, né? Inclusive o Zacarias de Góes, que foi derrubado por propor leis abolicionistas, né, a pedido do Dom Pedro II. Então, enfim, no Senado, provavelmente pelo fato do cargo ser vitalício,
né, e portanto não ficar dependendo do eleitorado. Nessa época vale lembrar que quem votava era basicamente quem tinha dinheiro, porque analfabeto não votava, e a gente estava falando de um Brasil majoritariamente analfabeto, né? Mulher também não votava, então isso exclui metade da população fácil, né? Então restavam basicamente homens brancos e ricos. Então, como eles não estavam dependendo do eleitorado, 30 votaram a favor e 7 foram contra. Desses 7, curioso ver aqui quem foi que votou contra, né? Mas foram 3 mineiros, né? 3 senadores de Minas, um de São Paulo e um outro do Espírito Santo, né? Que é praticamente Minas também, né? Ninguém nem lembra dos pobres capixabas aí, né? Então, enfim, é aquilo. Sudeste não, é o sul mesmo, como um todo, sempre atrasando o Brasil, né? Então, o que acontece? A lei do ventre livre, né? Porque queria ficar tendo escravo até 1932. Simples. A pessoa que nasceu a partir dessa data, ela nascia livre, mas tinha que trabalhar até os 8 anos de idade. Ela tinha que ficar com a mãe até os 8 anos de idade, afinal de contas, você não ia separar a mãe do filho, né? E aí, a partir dessa idade, ela poderia se cuidar sozinha relativamente bem, né? Teoricamente. Só que, é claro que o coitado do senhor de escravos teve custos para manter essa criança. Então a criança, obviamente, ia ter que compensar trabalhando só alguns aninhos, né? Então, assim, ela ganha liberdade aos 8 anos, mas trabalha só um pouquinho de tempo. Até os 20 anos estava bom, eles acharam que estava bom, né? Então, trabalhava até os 21 anos e aí era libertado. E muita gente critica essa lei porque, bom, é aquilo, né? Que inclusive um desses babacas aí diz, né? A pessoa é livre e vai passar 21 anos da vida trabalhando. Porque só uma pessoa muito sonsa vai jurar de pé junto que a criança vai ficar do 0 a 8 anos sem trabalhar, né? Ganhando comida, ganhando roupa, ganhando abrigo, ganhando água, ganhando tudo, né? Só porque depois vai trabalhar até os 21 anos pro senhor pra conseguir né, pagar, vai ficar sem trabalhar? Não, né, gente? Claro que não. Então, né, e é aquilo, né? E depois dos 21 anos? A gente tá falando de um Brasil maravilhoso, né? De um país assim maravilhoso, muito progressista, que até hoje tem voto de cabresto, né? Até hoje tem político, sei lá, por exemplo, miliciano, né? Bandido, por exemplo, não sei, uma cidade assim como o Rio de Janeiro, pronto. Só um exemplo, né? Sem muito fundamento na realidade. A gente tem até hoje político miliciano, né? Com milícia, a gente tem até hoje, se bobear, político que tem jagunço. Então, né? Imagina nessa época, né? Assim, nesse país tão maravilhoso que é o Brasil. É claro que não ia conseguir a liberdade aos 21 nunca, né? Fora todos os engodos que essa gentalha ia fazer para conseguir dizer que não, ele não nasceu depois de 1871, né? Ele nasceu um dia antes da aprovação da lei, né? Enfim, coisas que a gente sabe que iriam acontecer com certeza, né? Então, gente, é aquilo, né? Essa daí é um pouquinho aí da história da lei do ventre livre, que vai ter impactos gigantescos para a história do Brasil, né? Não só para a história do Brasil, mas para a história da capoeira, né? Porque depois da aprovação dessa lei, né, que vai ser assinada pela princesa Isabel, Dom Pedro II estava na Europa resolvendo algumas coisas aí, né? A princesa Isabel que assina essa lei e o ministério aí do Rio Branco vai cair e vão ser convocadas novas eleições
E é o momento de estreia da Flor da Gente, a primeira malta do Rio de Janeiro a se envolver com a política e dar início à tradição carioca, né, de fazer política e que, bom, com certeza não é perpetuado até hoje, de você contratar pessoas para ficarem trabalhando como capangas, né, políticos contratando bandidos para serem capangas e batendo, né, garantindo o voto e de vez em quando cometendo um ou outro assassinato, talvez, né, nunca se sabe, né, como aconteceu aí recentemente, que levou algum aí a ficar um período na embaixada da Hungria, né? Enfim, coincidências também, coincidências, meras coincidências. Bom, né? Então, enfim, gente, por hoje é só. Até a próxima semana que a gente continue. A gente vai falar de outra lei para inglês ver, que é a lei dos sexagenários, mas que eu vou explicar qual que é o sentido dela, apesar de todas as críticas que ela obviamente merece. Né? Então, por hoje é só. Até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo aí dentro dos 15 minutos. E é só.